Você já sentiu como se estivesse perdendo o controle da sua própria vida? Como se tudo ao redor estivesse desmoronando, enquanto sua mente grita em silêncio, implorando por paz? A verdade é que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo ao mundo como marionetes de suas emoções. Mas existe uma filosofia milenar, usada por imperadores, guerreiros e sábios, que pode virar sua mente do avesso de forma positiva, profunda e permanente. E hoje você vai descobrir 15 verdades estoicas que não só vão mudar a forma como você enxerga a vida, mas também vão te dar as ferramentas para enfrentar qualquer dor, qualquer crise e qualquer desafio com serenidade, firmeza e total domínio de si mesmo. Fique até o final, porque a última verdade estoica é tão poderosa que ela muda completamente como você lida com o sofrimento. Você não controla o que acontece no mundo, só o que você faz com isso. Essa é a base do pensamento estoico. Tudo ao seu redor, pessoas, circunstâncias, palavras, acontecimentos, está fora do seu controle. E ainda assim, você insiste em lutar contra essas forças, como se pudesse comandar o oceano com as mãos. O estoicismo te dá um corte limpo na alma. Pare de tentar controlar o que está fora e comece a dominar o que está dentro. Sua reação, sua escolha, sua mente. Só isso importa. O que te derruba não é o que aconteceu, mas a forma como você interpreta o que aconteceu. A dor vai aparecer. Isso é inevitável, mas o sofrimento, esse é uma escolha. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou perdas, traições e doenças. Mesmo assim, escrevia que tudo aquilo fazia parte da natureza das coisas. Ele aceitava a dor como um mensageiro. Sofrer, no entanto, é quando você se apega a ela. É quando você alimenta a dor com pensamentos destrutivos. Os estoicos nos ensinam que a dor bate à porta, mas o sofrimento é quando você convida ela para entrar, sentar e ficar. Tudo que você tem pode ser tirado. Seu dinheiro, seu emprego, seus bens, até seus relacionamentos. Mas existe uma única coisa que ninguém pode arrancar de você: sua mente. Sêneca foi exilado, perdeu tudo, mas nunca perdeu a clareza. A mente estoica é treinada como um soldado. Ela resiste ao caos, observa os sentimentos e decide o que fazer sem se abalar. Quando você entende isso, o medo de perder tudo desaparece, porque o que realmente importa, você já carrega por dentro. Você é o que você tolera. Parece duro, mas é real. Tudo aquilo que você permite que continue na sua vida, pessoas tóxicas, hábitos destrutivos, desculpas, se transforma no que te define. O estoicismo não é sobre aceitar tudo. É sobre aceitar o que não se pode mudar e agir com coragem diante do que precisa ser mudado. Se você não impõe limites, o mundo impõe fraquezas. E aos poucos, você vai aceitando viver aquém da sua grandeza. A raiva é uma punição que você dá a si mesmo pelos erros dos outros. Pense nisso. Quando alguém te ofende, te provoca, te desrespeita, você se enche de raiva achando que está punindo o outro, mas na verdade está envenenando a si mesmo. A raiva corrói, queima por dentro, tira sua paz e destrói seu foco. Um estoico respira, observa, escolhe e só age quando o controle está em suas mãos. Porque perder o controle por causa de outro é entregar seu poder. Ninguém pode te ofender. Você é quem se ofende. Essa verdade é como um espelho que muita gente evita encarar. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando alguém te insulta, o que realmente dói é o significado que você dá àquelas palavras. Um estoico não é insensível. Ele é imune. Ele entende que se algo o atinge, é porque permitiu. A ofensa só tem poder se você se agarra a ela. O silêncio é uma resposta poderosa. Em tempos onde todo mundo quer responder rápido, se justificar, retrucar, ficar em silêncio, é um ato de força. O estoico não reage por impulso. Ele escuta, processa e age com precisão. O silêncio dele não é passividade, é estratégia, é domínio. Às vezes, não responder é exatamente o que desmonta o jogo do outro. É o que mostra que você não está ali para competir, e sim para vencer por dentro. A opinião dos outros não é problema seu. Isso parece libertador porque é, e é também assustador, porque exige coragem para ser você mesmo. Os estoicos entendiam que viver em função do que os outros pensam é uma prisão. A liberdade está em fazer o que é certo, não o que agrada. A única opinião que importa é a da sua consciência. Se você anda em paz com ela,
então o barulho do mundo não te alcança. Tudo o que acontece é neutro. É você quem dá o significado. Um problema é só um problema porque você chamou assim. Um atraso é só um atraso, até que você decida chamá-lo de catástrofe. A mente estoica é treinada para ver os fatos como são, sem drama, sem exagero. E mais, ela transforma a tragédia em lição, obstáculo em caminho. Quando você domina o significado que dá às coisas, você domina a própria realidade. Você treina sua mente todos os dias, consciente ou não. A cada reclamação, você treina a mente para focar no negativo. A cada momento de gratidão, você treina a mente para enxergar oportunidade. O cérebro é plástico, moldável. E o estoicismo é um programa de reconfiguração mental. A diferença entre uma mente fraca e uma mente forte está nas escolhas diárias, nos pensamentos que você repete e alimenta como verdade. Reclamar não muda nada. Agir muda tudo. Os estoicos odiavam o papel de vítima, não porque ignoravam a dor, mas porque sabiam que ficar preso nela não move ninguém. A ação é o único antídoto real contra a paralisia emocional. Enquanto você reclama, a vida passa. Enquanto você age, a vida se transforma. O estoico levanta, age no silêncio e colhe em silêncio também. O que te irrita, te domina. A irritação é como uma coleira emocional. Se alguém consegue te tirar do eixo com uma simples frase, então essa pessoa tem poder demais sobre você. O verdadeiro estoico identifica o gatilho e desarma, não porque não sente nada, mas porque se recusa a ser refém do sentimento. Se algo te controla, é porque você ainda não se domina. Autodomínio é a verdadeira liberdade. Ser livre não é fazer tudo o que quer. É poder dizer não ao que te escraviza, seja um vício, um impulso ou uma necessidade de aprovação. O estoico é disciplinado, não por obrigação, mas por clareza. Ele sabe que a verdadeira paz não vem da indulgência, mas do controle interno. A mente que se domina se liberta. O que você evita te controla. Aquilo que você não enfrenta se fortalece nas sombras. O medo, o desconforto, as conversas difíceis, quanto mais você foge, mais eles te cercam. O estoicismo ensina o enfrentamento, não pelo conflito, mas pela libertação. Ao olhar no olho do que te assusta, você tira o poder dele e percebe que era menor do que parecia. A vida não é sobre o que você conquista, é sobre o que você suporta. No fim das contas, os mais fortes não são os que gritam mais alto, nem os que têm mais. São os que continuam de pé, mesmo quando tudo parece perdido. O estoicismo molda essa força, uma força silenciosa, firme, resistente. Não se trata de vencer sempre, mas de não se dobrar, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, mas como eu aplico tudo isso no meu dia a dia? Como viver essas verdades em meio à rotina, às cobranças, às emoções que parecem incontroláveis? A resposta está justamente no treino. O estoicismo não é uma filosofia de livros, é de prática. Assim como o corpo precisa de esforço repetido para ganhar força, a mente também. A diferença é que enquanto os músculos se mostram do lado de fora, a força estoica se revela no silêncio das decisões difíceis, na calma diante do caos, na escolha de não reagir quando tudo em você quer explodir. Cada verdade que você ouviu aqui hoje é como um peso de treino. Quanto mais você a pratica, mais forte você se torna. Não da noite para o dia, mas todo santo dia. Imagine a sua vida como uma estrada. Em alguns momentos, o asfalto é liso. Em outros, cheio de buracos, curvas perigosas, tempestades. A maioria das pessoas foca em tentar controlar a estrada. O estoico não. Ele se concentra em dirigir com maestria. Não importa o que venha, ele segura o volante da própria mente. E quando os outros saem da pista por medo, desespero ou raiva, ele segue, firme, atento, sereno. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver com propósito. E o mais impressionante, quando você começa a viver de forma estoica, as pessoas ao seu redor percebem. Não porque você se diz forte, mas porque você não precisa mais provar nada. Sua presença muda, seu olhar muda, sua energia muda. Você se torna aquela pessoa que inspira não pelo que fala, mas pelo que transmite. Em um mundo que reage demais, ser alguém que age com clareza é quase revolucionário. Agora, é hora de um desafio. Pare por um minuto, respire, feche os olhos. Reflita sobre qual dessas 15 verdades estoicas mais te tocou hoje. Qual delas revelou uma fraqueza? Qual delas expôs um comportamento automático que você repete sem pensar? Não fuja da resposta. Encare-a. O autoconhecimento
é o primeiro passo da transformação. Um estoico não tem medo de olhar para dentro, porque ele sabe que a dor da consciência é muito menor que a dor de continuar vivendo no automático. E lembre disso, o mundo não vai ficar mais fácil. As pessoas não vão parar de te testar. As crises não vão desaparecer, mas você pode se tornar alguém tão preparado internamente que nada disso mais te desequilibre, porque enquanto todos buscam controlar o mundo, o estoico busca dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina tudo. É por isso que o estoicismo não é apenas uma filosofia, ele é uma armadura mental, não para te transformar em alguém frio, mas para te tornar alguém estável, alguém que sente, mas não se afoga, que sofre, mas não se entrega, que erra, mas aprende rápido, que vive com propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora, uma fase em que tudo parece fora do lugar. Pode ser uma perda, uma traição, uma dúvida. Seja o que for, eu preciso que você entenda, você não está sozinho. Os grandes nomes do estoicismo passaram por dores que quebrariam qualquer pessoa comum, mas eles não quebraram. Eles endureceram por dentro e ainda assim continuaram humanos. Não por serem especiais, mas porque escolheram o caminho do domínio próprio, da reflexão, da ação silenciosa. E você pode fazer o mesmo. Não importa de onde você veio, quantos erros você cometeu ou quantas vezes caiu. Tudo isso é matéria-prima para a sua reconstrução. Cada cicatriz, cada decepção, cada ferida, tudo pode virar sabedoria. Basta que você esteja disposto a olhar para isso não como vítima, mas como um guerreiro estoico. Por isso, hoje, antes de dormir, eu te proponho uma tarefa simples e profunda. Escolha uma das verdades estoicas que ouviu aqui. Escreva ela em um papel. Coloque em um lugar visível e reflita sobre ela durante o dia seguinte. Aplique, teste, observe. Você vai se surpreender com o quanto sua percepção muda e como o mundo ao seu redor também começa a mudar quando você muda por dentro. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de clareza. Às vezes, uma única verdade é suficiente para despertar uma nova vida, para interromper um ciclo de dor, para recomeçar com mais consciência. Seja essa ponte para alguém. Se você chegou até aqui, saiba que poucas pessoas fazem isso. Poucas têm essa sede de evolução, esse desejo verdadeiro de mudar de dentro para fora. E é por isso que eu te respeito profundamente. Você não quer respostas fáceis. Você quer se tornar alguém melhor. E isso já te coloca à frente da maioria. Agora, se você quiser continuar nessa jornada estoica, se inscreve no canal. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a visão estoica sobre a morte e como isso pode te libertar completamente do medo e da ansiedade. É um dos ensinamentos mais profundos que você vai ouvir. Lembre-se, a mente forte não nasce pronta. Ela é forjada, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. E você, a partir de agora, está no caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo.